aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui mais uma vez para mais um desses podcasts. Exatamente. Como sempre, especial, com uma participação ilustre, como nunca. Essa pessoa que está com a gente hoje, ela é bem conhecida, já participou de um reality show famoso, que é o Big Brother. Ela é psicóloga, missionária, coach. Hoje em dia faz um trabalho muito bonito dentro das igrejas também, com a juventude. E não faltam histórias para contar experiências, hein? Hoje é o dia das histórias. A gente estava tendo umas conversas aqui em off. 2 horas conversando. E... Se a gente começar metade do que a gente conversou em off aqui gravando, vai ser top. Exatamente. Pode se apresentar aqui pro nosso público e a gente vai começar a conversar. Primeiramente eu queria muito agradecer, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. A honra é nossa. Agradecer a Deus ao convite, porque eu acho que a gente tem tantas histórias e tantas pessoas interessantes, né? E vocês me escolheram de alguma forma, me sinto privilegiada, né? Mandar um beijo com muito carinho pro público de vocês que está nos assistindo. Talvez não me conheçam, talvez essa nova geração, né? A juventude talvez não me conheça, porque já vão fazer alguns anos, mais de 15 anos, né? Que eu tive a experiência de participar desse reality, né? Da emissora. E essa nova geração talvez fosse criancinhas ou bebezinhos, mas tem um público que me assiste, que acompanhou na época e que torceu. Então a gente fica muito grata. É muito interessante. A gente não pode fugir da tua participação no Big Brother porque é uma curiosidade imensa, né? A gente já teve um Big Brother aqui, que foi o Diego Sabado, né? Eu conheci o Diego, ele é um amor de pessoa, super inteligente. Super inteligente. Beijo pro Diego. Um beijão, Diego. Ele teve aqui e deu essa força pra gente também, aqui participou com a gente. Ele é bem querido. Foi bem legal. E a curiosidade vem logo na nossa cabeça. E como é participar do Big Brother? Primeiro processo, como é que te chamaram? Tu se inscreveu, tu participou de alguma seleção? Eles te viram na rua e te chamaram? Bom, na minha época ainda não tinha os olheiros, né? Que tem hoje. Fazem mais ou menos 16, 17 anos, pelos meus cálculos. Eu tinha 26 aninhos quando eu fui. Esse ano eu faço 44 já, né? Já sou mãe, outra pessoa. Outra vida. Outra vida, né? E... Bom, na minha época não tinha os olheiros. A gente mandava fita, e naquela época era ainda aquelas grandes, não tinha nem DVD. Fita cassete. Era tipo VHS, né, que chamavam, uma grande assim. E eu fiz o vídeo, fiz um questionário, na época eu tinha tomado um chifrão. Caramba! Tinha sido a corna no noivado, que eu tava prestes a me casar. E a minha cunhada disse, agora tu vai. E eu descobri que ele tinha mandado a fita. E ele disse que quando ele soube que eu ia mandar, ele ficou assim, tipo, tu vai ver só. Calma que eu vou entrar. O cara que chifrou mandou a fita pra participar do Big Brother. Foi. E ele era um carioca, ele tinha grandes chances de entrar. Por quê? Porque ele já tinha participado do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele já fez papel de anjo, ele já tinha estado na emissora. Vamos descobrir quem é e colocar a foto dele aí. O anjo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos colocar a foto dele. Aí quando eu me inscrevi, né, aí ele ficou não tem nada. chateado, me ameaçou, disse que ele queria entrar. Eu falei, então vamos ver, porque a palavra tem poder, né? O mundo foi criado pela palavra, né? Deus disse haja luz, né? Hajam todas as aves, enfim. Tudo. Mas tu se inscreveu por uma espécie de afronta a ele, é isso? Não. A minha cunhada, na verdade, a minha ex-cunhada, que na época estava com meu irmão mais velho, sempre quis me inscrever, desde o primeiro. Eu entrei no 6º, mas eu nunca me inscrevi nos anteriores, porque eu sempre tive namoros sérios, de 3 anos, 6 anos, 4 anos. Então, como eu tava namorando, eu ficava sempre reticente. Poxa, né? Vai acabar meu relacionamento e se não der certo e tudo, será que vale mesmo a pena? Eu era muito nova também, né? E era tudo muito novo, eram as primeiras edições, a gente não sabia o que poderia ser. Então acho que eu não tinha nem maturidade. Pra falar a verdade, nem quando eu entrei, eu acho que eu tinha maturidade, né? Mas aí eu me inscrevi e eu tive uma estratégiazinha que eu vou falar. Pode falar, opa. A fita, eu vou pegar aqui o materialzinho de vocês, com licença. Era mais ou menos como a fita, né, que eu gravei. Então na capa e na contracapa, eu tinha acabado de fazer um ensaio, naquele tempo até um pouco sensual, e eu botei uma foto minha daquele ensaio do Reinaldo Silva Júnior, que é um fotógrafo maravilhoso que a gente tem aqui na nossa cidade, maravilhoso mesmo, as fotos ficaram lindas, e eu botei uma de rosto, né? Na verdade eu acho que eu tava dançando com um ventilador assim, uma saia com uma fenda meio escura, e atrás eu botei uma de maiô, de frente.
Eu tinha um cabelão na época e tudo mais. Eu disse, bom, são milhares de fitas. Então, no mínimo, pela Essa tem que se foto, vai destacar. chamar a atenção. Já era um diferencial. Eu sempre fui muito criativa, né? Então, eu pensei assim, algo diferente. No meio de um monte de fita preta aqui, né? Ou com o nome, no máximo, da pessoa. Eles vão ver as fotos e talvez acabem assistindo. Porque imaginava eu que eles não assistem 1 milhão. Acho que um monte vai pro lixo, né? Porque eram caminhões carregados, como caminhões de lixos com as fitas, né? Era muita gente. E aí eu acho que eles viram a foto, né? E aí puderam assistir. Mas assim... E aí a gente vai pra seleção, né? Que na época foi no Rio de Janeiro. Participamos por várias etapas, várias fases da seleção. A primeira aprovação da fita, eles entram em contato com você pelo Mas telefone. você estava em Belém nessa época mesmo. Sim, Escreveu aqui de Belém. Sim, eu trabalhava como psicóloga. Nem fui eu que botei a fita, porque eu viajei. E eu botei no último dia. No penúltimo dia, eu tentei colocar e o sistema dos Correios era pelos Correios, ainda estava fora do ar. Vai junto com o questionário no envelope tipo A4. Eles mandam tudinho, a cor tem que ser tudo como eles pedem. E a minha cunhada que foi preenchendo o questionário não estava muito aí, né? E aí ela disse, não, agora é a oportunidade de tu ir, porque tu terminaste, né? Tu tá solteira, então vai. E aí eu... Mas passou pela tua meio cabeça assim. que tu poderia cair lá junto com o teu chifrador lá? Não passou. E Na se- verdade, já tinha alguns meses que a gente tinha terminado. Eu já estava namorando um outro rapaz, que é um rapaz maravilhoso. Tá. Então, Ao qual eu estimo até hoje. Mas eu senti aquela competição dele. E aí eu sou super competitiva. E aí me ameaçou, mexeu comigo. Não, Ih, peraí, agora agora eu acabou quero ir mesmo. também. Agora eu quero ir, né? Agora eu criei um gosto. Então, assim. Mas na época, eu tava conhecendo, namorando há poucos meses um outro rapaz que me esperou. Eu terminei pra entrar no jogo, pra não expô-lo. Né? E aí depois que passou um tempo, quando eu saí ele tava me esperando, nós voltamos, ficamos ainda um tempinho juntos. Mas o que importa é que quem fui eu. Exatamente. Pela competitividade Exatamente. venci, né? Bom, brincadeiras à parte, mas na minha época não tinha olheiros, aí eu fui pro Rio, fiz todas as seletivas. Primeiro participei de testes de fotos e filmagens. E passei pela entrevista com o Boninho, né? Que eles dizem que é aquela entrevista cara a cara, que muitas pessoas participam. Mas aí já é uma seleção muito bem... Tipo assim, já passou muito no filtro pra Não, chegar a eu conversar com o fiz- Boninho. Eu fiz os testes físicos, você vai desde exame de saúde, de sangue, pulmonar, com ginecologista, tudo. Se não tá grávida, não pode entrar grávida na casa, né? Então, exames de HIV, tudo é bem rigoroso, porque algumas pessoas passaram mal já dentro de algumas edições. Uma pessoa quase morreu, só não morreu porque tinha um médico, né? Então, é bem rigoroso isso. Exames de coração, eco, a gente faz um dia inteiro de exames, uma bateria, inclusive os testes psicológicos, que eu tirei de letra, porque eu já conhecia, já trabalhava com isso, já sabia o que fazer. Olha aí. Calma aí. Quem é psicólogo consegue burlar testes psicológicos? Não burla, mas é fácil, né? É mais fácil pra gente, porque a gente tem domínio da ferramenta e tudo mais. Fui entrevistada, inclusive, por uma psicóloga. Aí vem os testes de vídeo, de foto, tudo, enfim. São vários dias, é bem exaustiva a seleção. Da tua edição lá, quais são os nomes mais conhecidos que perduram até hoje, assim, só? Olha, quem ficou mais agora recente, né, em foco foi a Mariana e o Daniel Saulo, porque eles participaram de um Power Couple, da edição da minha edição, também participaram, junto com a Camila, daqui de Belém, e o Eliezer. Né, a Roberta Brasil também ficou bem conhecida na minha época, que eles fizeram um triângulo, o casal e a Roberta. Ele conheceu a Mariana, ele ficou com a Mariana, depois deixou a Mariana pela Roberta e quando acabou a edição eles casaram. Mas ele deixou dentro da casa ou fora? Deixou dentro da casa a Mariana pela Roberta. Foi todo mundo eliminado, o Saulo, a Roberta por causa do triângulo. Eu acho que eles quiseram repetir um alemão, talvez não deu certo. E a Mariana, eu acho que ficou em segundo lugar. Bom, foi uma finalista. E depois que o game acabou, eles se encontraram fora. Tem uma família, tem gêmeos, inclusive, eu acho que eles têm 3 ou 4 filhinhos. Aí eles foram pro Power Couple mais recente. E tá tudo certo. A família deles é linda aqui fora. E que Deus abençoe eles. Big Brother forma famílias mesmo, né? Várias, né? Tem muitas famílias com filhos no pós-BBB, eu conheço algumas dessas famílias e eu acho que todo lugar forma família. E as amizades que tu perdura de lá pra cá? Eu tenho várias amigas até hoje, né? A Juliana Canabarro, falei com ela semana passada. Também falei a semana passada com a Inês,
que mora no Rio de Janeiro, a Juliana mora no Sul, a Roberta, Brasil. De vez em quando eu mando umas mensagens ali pra Mariana. E as inimizades? Opa. Não tenho inimigos. Assim, do Big Brother... Quem era o vilão da edição lá? Olha, pra mim, acho que pra cada um vilão muda, né? Pra mim foi o Carlão que foi quem me colocou no paredão e eu saí, né? Mas o meu maior desafeto na casa, na verdade eu não tinha nenhum problema com ela, mas ela tinha todos comigo. Foi a vencedora do programa, a Mara, né? Então ela não gostava de mim por algum motivo. Na época eu era cristã católica, hoje sou evangélica, né? Mas ela era, pelo que me informaram, alguma coisa relacionada ao banda, alguma coisa das religiões afro-brasileiras, esse né? conflito, assim. Eu respeito. Estive em Salvador, onde ela mora. Estive num evento a convite dela depois. Cheguei a visitar a casa dela. Fizemos uma presença VIP lá, várias pessoas da nossa edição. Tudo tranquilo, não ficou nenhuma briga, nenhuma rusga. Depois eu fiquei super amiga do Carlão. Ele até meio que tentou me paquerar fora um dia. Ei, pra ver como as coisas mudam, né? Mas assim, a gente ficou super amigo. Depois ele perdeu uma irmã que desapareceu sem explicação nenhuma, né? Tinha algumas questões emocionais com ela. Pude dar uma força pra ele nesse período. E foi assim, eu fiquei muito contrita nesse tempo. Fiquei mal por ele, né? Porque a gente fica. E aqui fora ficou todo mundo amigo, não tem briga com ninguém, ficou tudo certo. Excelente. Eu acho que tem que ser assim, né? Porque eu acho que o que acontece no jogo, que não é tão positivo, não é sobre as pessoas, muitas vezes, é sobre o próprio jogo, né? A Mara não gostava de mim também, porque na primeira semana eu votei nela. Por quê? Ela era uma pessoa bem mais velha do que toda a vibe da casa, sem preconceito nenhum. Mas ela tinha uma filha especial e ela tava muito com a cabeça fora da casa. A minha filha, as preocupações, e a gente tava com a cabeça no jogo. Vai logo pra fora. Né? Então, assim, eu pensava assim, poxa, tá todo mundo aqui, primeira semana, só festa, ainda não tinha nenhum paredão. Todo mundo curtindo numa vibe ali, ela numa vibe, tipo... Ai, como será que tá minha filha, meu marido em casa? Muito pensando vai logo fora. Com ela. Então, ali, como não tinha ainda o game começado na primeira semana, a minha opção de voto foi ela. Eu não sabia votar, eu ficava com meu coração depois ruim. Eu ia lá pedir perdão pra todo mundo que eu votava. Olha, eu era muita emoção, muito coração. Hoje eu seria meio Arthur Aguiar, totalmente razão. Eu pensei que seria meio Thiago Abravanel ali, todo mundo juntando pra orar no jardim. É, mas eu era meio assim mesmo, né? Porque de verdade eu sempre tive essa questão da espiritualidade muito forte em mim. Porque eu acho que o Boninho não gosta muito dessa galera que tenta apaziguar, ele quer ver o conflito. Bial me odiava. Pois é. Eita. Entendeu? Eu só descobri quando eu saí, porque eles não querem ver paz, eles querem a guerra mesmo, eles querem ver o circo pegar aí tu fogo. todo tempo ali quer, vamos orar. Eu era apaziguadora, aí eles queriam que eu fosse a vilã, como, gente, a pessoa que fazia todas as orações. Aí a única coisa que eles encontraram, né, pra me difamar, né, vamos dizer assim, vilanizar. Foi que, como eu era cristã, e aí um dia lá teve uma prova de resistência que eu fiz com o Agostinho, que era o Tinho, que era bem engraçado, que ele era um fofinho, um gordinho, assim. E eu caí no sorteio de dupla com ele. Era uma prova que a gente ficava algemado e tinha que ficar dançando não sei quantas horas lá. Foi cair uma chuva no Projac, caiu toda a estrutura da prova na nossa cabeça, com água e tudo. E assim, a gente tava ali, eu não desisto nunca, eu sou dessas que eu era bem mais nova, eu tinha muito mais energia e vigor do que hoje, com 26 anos. Mas ele era mais fofinho, ele tinha mais idade, ele não aguentou ficar. Mas a gente saiu e depois encerrou a prova. Quase a gente chegar lá, eu fiquei muito chateada. Eu realmente não gosto de perder. A gente tem que ser sincero. Aí tu deu uma ralhada nele. Não dei ralhado nenhum. Saí chorando da prova, fui lá na piscina, fiquei lá pensando na vida. Fiquei uns 3 dias sem andar direito, com o calcanhar, o pé bastante dolorido, mesmo dançando de meio. Eu botava algodão, me virava, porque a coluna mesmo, eu tenho bastante problema de coluna, mas depois que passou a prova eu pedi uma psicóloga. Por exemplo, o Carlão saiu bem antes de mim pedir o psicólogo e teve, eu não tive acesso. Não é porque eu era uma psicóloga de profissão que eu não podia ir pra psicóloga. Todos tinham direito, não me deram esse direito. Eu fiquei bem desequilibrada, vamos dizer assim, por conta de ter muito cansaço da prova, físico mesmo, e não ter chego na final, não por mim, por ter um par que desistiu. Eu não posso culpar ninguém, né? O fracasso não era meu, mas eu perdi a prova. Pois é, mas tu disse que a Globo, o Boninho, ele encontrou um motivo pra te vilanizar. É, o que eles fizeram? Nesse dia, quando eu perdi essa prova, que eu pedi a psicóloga e não me deram, tudo bem, eu fiquei ruim, fiquei mal.
tava precisando ali naquele momento, fora toda a pressão do jogo e as perseguições que você tem lá dentro. No outro dia ou 2 dias depois teve uma festa, eu bebi meia garrafa de tequila aí, meu querido. Aí já era. Porque eu precisava colocar tudo que eu tava psicologicamente abalada em algum lugar. Não me deram psicóloga, eu fui beber. Mas não deram psicóloga, deram tequila. Aí eles usaram a cristã, tipo, a cristã que era funkeira. Olha, bebeu, se soltou pros e tal. homens e tal. E aqui fora, na minha vida natural, eu não costumava, tipo, beber tequila. Eu não tinha acesso a isso. Além de eu ser muito jovem, né? 26 anos. Eu sou filha única. Eu tive 5 irmãos homens. Não. Peraí. Já são tantos que... 5 irmãos homens. Eita. Então, assim, na época, meu pai e minha mãe tinham 3, né? Depois ele teve mais 2 filhos e todos meninos. Eu era a única menina. Então, eu sempre fui protegida pela minha família, pelos meus irmãos. Imagina, 3 homens mais o meu pai na casa, 4. Só eu de menina, né? Então, era meio que um mundo cor-de-rosa da Thaís ali, né? Então, eu vi a realidade dura da vida ali dentro do Big Brother. Eu aprendi tudo de ruim ali, porque eu era muito pura de coração. As traições, algumas palavras que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, coisas como omissão, né, fazer tudo pelo dinheiro, assim, pessoas próximas que estavam ali falavam mal por trás nas outras rodas e a gente não vê, a gente não tá em todos os ambientes da casa pra saber, né, então pessoas que me detonavam eu nem imaginava, eu só fui saber quando eu saí, pessoas que ali dentro eu confiei que isso acontece, como aconteceu em todas as edições e agora muito na última também, né? O pessoal que se dizia aliado ali do Arthur e por trás descia a ripa nele. Isso é natural, porque você não consegue... Às vezes você tá num quarto, as pessoas estão em outro, estão na piscina, então você é limitado ali. Então a edição usou do meu cristianismo de forma, acho que muito triste. Aí e pegaram um vacilo pegaram atrás um momento meu de fragilidade emocional, né, e onde eu extravasei realmente ali, eu precisava. Na verdade, eu não fui pra baixo do edredom, não transei com ninguém, mas assim, numa postura mais sensual minha, de dançar, numa forma ali, né, e fizeram alguns vídeos bem vexatórios, na época eu fiquei muito magoada até com a Globo. Hoje é totalmente superado, você vai amadurecendo e você vai vendo que a edição, ela vive disso. Só que eles tentarem criar uma vilã de alguém que era apaziguadora lá dentro, realmente não rolou. Eles botavam até uma cobrinha com rabinho ali pra mim. O povo brigava, eu era aquela pessoa que chegava e... Olha, vamos conversar, puxava um, puxava outro. Até hoje eu nunca entendi porquê da edição. Já deixei de querer entender, porque eu entendo que a novelinha que se cria é o que se vende. Né? E aqui fora fiquei muito mal vista por muito tempo. Eu acho que até hoje. A edição, ela tendencia mais ou menos totalmente. Assim. Ela é 100% tendenciosa. Eles escolhem, olha, esse rapaz aqui, essa moça essa vai ser isso, a essa vilã, vai ser aquela isso, vai ser essa a é a mocinha. queridinha. Por exemplo, a mocinha da minha edição era a menina que mais soltava pum, mais arrotava, mais chamava palavrão. Não aparecia nada disso na edição. Ela era a mocinha. Quem era? Que era a Mariana. Mariana. Porque eu amo a Mariana. Mas assim, eu acho que tem que ser real e fidedigno ao que você é. Né? E não era assim. E tudo de bom que eu fazia, nada parecia. Quer ver um exemplo? Eu falava tanto égua e tanto pai d'égua, nunca foi na edição. E eu fui criticada pra quem só assistia edição. Que não tinha o pay-per-view pelo estado do Pará inteiro, porque as pessoas diziam que... O que aconteceu? Escondia. Eu fiquei muito amiga da Roberta Brasil, ela era nordestina. Então imagina, você convive 24 horas com a pessoa. Eu peguei aquele sotaque nordestino dela mesmo. Mas as coisas típicas, nossa, comida, eu vivia pedindo, na época era em alta o nosso tom, o calypso. Eu vivia pedindo a Joelma nas festas o nosso tom, tipo, as bandas que estavam fruta quente aqui, nunca foi, nenhuma festa, nada, né? Eu vivia pedindo as comidas típicas em alguma festa, eu sonhava com aquilo, nunca foi. Então, eu já sabia que eu não era amada nem pelo Boninho, nem pela produção. Pela produção de uma forma geral, né? Porque, por exemplo, tinha a festa do Nordeste, de tudo, só não tinha do Norte. E eu fui a primeira nortista do Brasil. Exato. A dar cara a tapa e ali, quando né? entra uma nordestina lá, assim, a gente percebe que a edição dá toda uma ênfase pro sotaque, pros costumes, pra cultura do Nordeste. Sim, tanto é que a Juliette virou os cactos, né? Virou os cactos, entendeu? É. A forma dela falar ela é bem destacada na edição. Sempre tem as festas do Nordeste, mas do Norte eu acho que nenhum dos paraenses, como eu fui a primeira, eu acho que eu vim derrubando uma barreira.
porque depois de mim vieram muitos nortistas, alguns paraenses, inclusive, né? Manauaras, né? Enfim, já teve gente do Amapá, menina que ganhou lá de Rondônia, né? Eu acho. Então, assim, eu acho que eu abri uma porteira, né? Eu iniciei isso, então eu meio que dei a cara a tapa, e é isso mesmo, tá tudo certo. Porém, eu acho que nenhum paraense que foi o nortista, eu acho que até hoje não teve nenhuma comida típica do norte. Então, a gente vê aí um preconceito da nação, em geral, né? Não sei se eu chamaria, como eu chamaria isso, né? Existe um nome específico para isso, mas eu prefiro nem rotular. Mas a gente precisa estar atento, porque assim, a gente que é do norte precisa trazer nossas raízes, nossas culturas. Eu fui muito julgada por isso, tentei levantar muito, dancei carimbó no quarto, os meninos acharam super sensual. Ficaram maravilhados com carimbó. Eu mesmo cantava, dançava ali quando a gente estava reunido, às vezes no gramado, mas nunca apareceu. Não entrava na edição. Então eu acho que isso não foi legal, porque eu acho que a nossa cultura que eu tentei levantar, eu acho que isso deveria ter aparecido em algum momento, e eu fui muito julgada, e às vezes só até hoje por conta disso, por ter pego um pouco do sotaque do Nordeste, e as pessoas dizem que eu não fiz nada do Pará, que é uma grande mentira. Tanto que eu fiquei conhecida pelos colares que eu levei, pelos brincos que eu levei, muitas coisas de grãos, coisas, sementes, né, penas, coisas bem indígenas, bem típicas. Coisas nossas, por exemplo, de grão de açaí, né, coisa de até mesmo voltado para castanha, essas coisas assim. Eu usava muito como acessório, porque foi uma forma que eu vi de entrar e levar. Eu levei uma blusa da bandeira do Pará, não me deixaram entrar com a blusa. Não deixaram? A blusa que eu queria usar pro paredão, não deixaram entrar na casa. Então, o que eu podia fazer? Nada, né? Enfim. Será que não pode estar com nenhum tipo de bandeira? Não sei. Eu fiquei curioso, porque eu já li uma vez na internet, não lembro de fato aonde, que essa questão do Boninho, do BBB, parece que eles são meio avessos, assim, o pessoal que é meio cristão, o pessoal que é evangélico. O que tu sentiu lá? Tu sentiu que o pessoal da Globo é meio pé atrás, assim, com Totalmente, né? os cristãos? A Globo, ela não é imparcial. Ah, Todo mundo sabe o que tem por trás. Né? Existe uma anticultura, né? Existe toda uma questão da Lei Rouanet que eles usam, que os artistas usam, que a Globo se beneficiava muito, por isso bate tanto, né, no nosso presidente aí, que cortou alguns privilégios. Isso é natural. Eu acho que a política interfere de alguma forma, eu acho que também a religião interfere de alguma forma. Você vê que eles levantam algumas bandeiras, que eu não vou entrar aqui ao caso. Eu tenho as minhas bandeiras, né? Não vou ser tão específica. E tem as coisas que, como cristã e valores de família, eu acredito e procuro vivenciar isso. Mas respeito. Porém, é muito nítido que nada que é cristão ali sobressai. Inclusive, acabamos de vivenciar com o próprio Arthur. O Arthur Aguiar, para quem não sabe, ou se o público não sabe, é um cristão evangélico hoje. Né? Então ele está num processo no começo da sua conversão, tanto que ele só voltou com a Mayra Card, porque ela teve uma experiência sobrenatural com Deus de quase morte, e ele foi acudi-la num lugar longe. Ela estava com mais amigas, e dali eles se deram uma nova chance, voltaram. Só em Deus eles tiveram a possibilidade de reatar e reconstruir essa família, né? Que antes era sem chance. Ela mesmo falou de forma vexatória dele na internet, tudo que tinha, expôs toda a situação, e depois ela veio reconsiderar. Só que somente Deus para fazer essas coisas e mover isso. Então, a própria edição, em vários momentos, principalmente agora nessa etapa final, que começaram a perceber que ele era um risco, que ele começou a crescer e se destacar, que ele era um grande jogador, talvez o maior de todas as edições, inteligentíssimo. Ela mesmo começou a botar ele de uma forma vexatória. Porque ele, tanto é que já disseram que não vão gravar o especial dele, que não tem interesse de contar a história dele. Engraçado isso, né? Que coisa, mas né? Mas tiveram interesse de fazer um da Carol com K, pra limpar a barra de alguém que é... Né? Então, assim, talvez como ele passou por toda essa história vexatória e não quisesse mais bater nisso, eu acho que talvez ele e a Maíra disseram: a gente não quer falar sobre isso. Talvez eles quisessem expor o Arthur. Na verdade, eu acredito que quando escolheram ele, selecionaram ele, disseram assim: bora jogar esse maluco ali, que essa mulher vai ser mais uma vez traída em rede nacional, ele vai pegar todo mundo. Ele vai sair pegando todo mundo, e ela é polêmica, ela vai ficar louca aqui fora e todo mundo vai meter o pau nele. Bora massacrar nele mesmo, porque ele já tá cancelado. Deixa ele achar que ele vai render alguma coisa. Então a ideia que eu tenho é essa, que botaram ele lá pra ser um vexame nacional. Só que quando Deus entra na vida de alguém, ele entra pra dar dupla honra, ele entra pra mudar a história daquela pessoa. Ele fez isso comigo.
né? E fez com ele. Então, pro azar da Globo, que disseram e acusaram que ele tinha robôs aqui fora, se eu não me engano, todos vão passar por processos judiciais, porque o sistema da emissora é bem sério, é muito difícil você colocar um robô ali para votações. Ele tinha uma equipe de 50 pessoas, que ela tinha poder para isso, para estar ali votando, ajudando e tudo mais. Mas na verdade é que o Brasil tomou as dores dele. E quando a Globo percebeu isso, eles tentaram bater demais nele, bater demais. Os artistas levantaram bandeiras contra, né? Como a Anitta, que todo mundo sabe, por exemplo, que tem como fé, né? É filha de um pai de santo, de um centro de Umbanda, assumidamente. Nada contra isso, mas você vê que ela levantou uma bandeira contra ele, que era um cristão. E assim sucessivamente vários outros artistas, né? Também teve a bandeira dentro do programa, né? Teve o personagem da Linda Quebrada, né? Sim. Que teve toda aquela polêmica do ele e ela e tudo mais. Então, quem apoiava, né, o time dela já era contra o dele, porque eles tinham um embate direto ali dentro da casa e era alguém muito forte no jogo também. Mas eu acredito que os posicionamentos dele, o que ele falava, era o que ele fazia. Não tinha, por exemplo, eu disse isso e fiz aquilo, não tinha controvérsia. As pessoas diziam, isso é um personagem, isso é uma máscara, porque ninguém acreditava. E, na verdade, ele tá passando por um processo de conversão, é mudança de vida mesmo. Aí as pessoas, o próprio personagem Linda Quebrada, né, acusou ele ali, você pode ver que ele nem bebia nas festas, mas ele não bebia nas festas, talvez, pelo processo do cristianismo que tá acontecendo com ele, por ele não se sentir tão confortável em beber. Se eu fosse voltar pro Big Brother hoje, eu não ia beber nas festas, eu não ia dançar até o chão nas festas, né? Porque hoje eu sou uma nova criatura, realmente Deus mudou a minha vida, né? Eu não ia me encaixaçar, talvez eu pudesse buscar um outro caminho ali para curar as minhas dores, talvez levasse uma Bíblia, cada um pode levar um livro. Talvez eu levasse a Bíblia, aquilo ali me acalmasse, talvez fosse fazer uma oração. E ele sempre dizia, né? Eu lembro que quando acontecia alguma coisa ali, a Natália ficava nas festas bêbada, ele dizia ali, eu vou orar por você. Então, óbvio que a Globo não gostava disso. Existe sim um movimento anticristão ali, é óbvio, é nítido. A Globo ali, geralmente, fora a religião afro, eles estão muito envolvidos com a questão do espiritismo. E a gente já viu isso principalmente nos anos 90, né? Diversas novelas com essas temáticas aí. Mas deixa eu te perguntar justamente pra gente falar um pouquinho dessa tua vida também missionária. Só um parêntese, né? Pequeno parêntese. Todas as vezes que eles colocam algum evangélico em alguma novela, é como motivo de chacota. Isso. Ou com a Bíblia, que teve na novela da Carminha ali, né? Ou teve uma novela que no final pegaram muito pesado. Que ela virou um demônio tipo lá, a pessoa que tava dentro da igreja evangelizava nas igrejas. Era o demônio, na verdade. Então sempre foi de forma vexatória com a comunidade cristã. A Globo, ela respeita, é a maior do Brasil. Ela trata com muito respeito todas as religiões, né? Menos Afro, as cristãs. Espírita, mas quando chega com a cristã, cristianismo. é sempre de uma forma ali chocosa. E pra gente entrar nessa questão dessa seara, até pra te falar da tua atividade missionária, vou fazer uma pergunta forte aqui, né? Pode fazer. Uma vez que o nosso público é muito jovem também, tem muitos, eu sou no professor. Big Brother, sabe que eu dizia, pode vir forte que eu sou do novo. Nunca saiu nas edições, né? É uma frase forte nossa aqui, né? Mas é importante falar isso e aproveitar esses espaços, né? Mostrar que realmente os cristãos estão em todos os espaços aqui, realmente precisam não só pregar, mas viver a palavra. Deixa eu te perguntar, Jesus Cristo ainda é atual no século XXI? Totalmente. Para todo esse mundo de midiático, de likes e etc? E não só de midiático, mas para os novos padrões, né? Tipo, tudo muito fluido, ele, ela, homem, mulher, agora ninguém mais sabe o que é o que. Total flex. Casamento com árvore, né? Isso, Jesus Cristo é atual, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo nunca vai deixar de ser atual, queiram ou não queiram. Ele nunca vai perder uma. Nunca vai perder uma. Mas quando tu diz assim, sou cristã, né? sou Porque evangélica, Deus. já te chamam de retrógrada. Como é que tu pode Sempre. ser retrógrada se tu segue um Deus atual? Olha só, vamos olhar pra Bíblia? Eu acredito num livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? E que 40 pessoas ali escreveram mais ou menos as mãos, né? Com divina inspiração. Imagina, quando você compra um carro,
O que você faz quando você dá um prego no meio da rua? Ou você liga para um mecânico ou você vai para o manual. Às vezes queima um fusível, é uma bobagem, uma luzinha ali. Você mesmo, olhando o manual, vai lá e conserta. Você compra tudo, um ar-condicionado, uma TV, um aparelho de som, tudo que você usa, que possa quebrar, uma geladeira, você vai... Não, primeiro aqui deixa eu consultar, né? De repente eu resolvo, não preciso pagar para um especialista, né? Eu mesmo resolvo por aqui. Ou, se eu não conseguir, aí sim eu chamo alguém especialista. Então, tudo que você compra vem com manual, ok? Eu acredito piamente que o mundo não veio de uma explosão. Se você olhar para o céu todos os dias, a pintura é diferente. E o autor dessa pintura é Deus. Quem vai pintar isso? Será que uma explosão ia fazer um céu todos os dias diferente? Um dia desse estava laranja, um dia desse estava rosa, no outro o pôr do sol estava meio preto. E todos os dias eu volto da escola da minha filha, ela sai às 18, eu venho mostrando o céu para ele. Olha o autor. Olha quem pintou, olha a pintura de hoje, eu digo pra ela. Cada dia uma nova pintura. Será que uma explosão fazia isso? Será que uma explosão ia criar todos os seres vivos com os órgãos perfeitos, funcionamento? A gente é uma máquina perfeita, só alguém muito soberano, muito poderoso pra fazer isso. E só alguém, talvez, com uma fé muito pequena pra acreditar que isso foi uma explosão que gerou seres tão complexos como nós, com tantos detalhes de riqueza como nós. Então eu acredito piamente que Deus nos formou. Assim como a pessoa que criou aquele carro, criou aquele manual. Quem nos formou deixou um manual pra gente, o manual, a palavra de Deus. Quando você olha pra Bíblia e você olha pros cristãos que seguiam Jesus ali, você olha pros apóstolos, como que eles morreram? Todos perseguidos. Enforcados de cabeça para baixo porque não se achavam dignos, e na cruz de cabeça para baixo porque não se achavam dignos de morrer igual a Jesus, né? Tentaram queimar um dentro de um panelão, enfim, conseguiu escapar. Outros decapitados, outros foram mortos e foram colocados nas ruas, queimados como luzes, porque diziam, os cristãos são considerados a luz do mundo e o sal da terra, né? E tem uma luz diferente, alguém que brilha, alguém que dá tempero, alguém que dá gosto. O sal, ele não deixa a comida estragar, né? Então é muito mais do que a gente pode imaginar. E, vocês não são a luz do mundo, então vão ficar aqui pegando fogo. Eles faziam de tochas vivas, humanas, para as pessoas nas ruas. Então os seguidores de Cristo eram os mais perseguidos, tiveram as piores mortes, como a gente ainda tem hoje. Então como não dizer que é atual? Como não querer ser como cristã, ser perseguida? Eu sou perseguida desde o condomínio que eu moro. Em todos os meus empregos eu fui perseguida e continuo sendo perseguida. Agora, dizer que Jesus não é atual, isso jamais. Eu jamais vou me calar para falar o evangelho. Porque a verdade que eu acredito, eu acho que a família é a menina dos olhos de Deus. Nós todos viemos de uma família. Eu tenho uma filha hoje, eu sou mãe, então eu vou defender o evangelho para a glória de Deus enquanto eu viver, porque me transformou, mudou a minha vida. Eu sou, Thaís, eu recebi muitos milagres, por exemplo, eu ganhei um carro zero na minha casa, Deus me deu, tá? Então assim, eu fiquei 2 anos e meio sem carro, né? E eu ganhei, e quem me dá é Deus. Deus que abre porta, Deus que fecha porta, Deus que te dá livramento. Então eu tenho testemunhos materiais, se você me perguntar, vários, diversos. Qual é o maior milagre que você já viu? Por que você acredita tanto nesse Deus? O maior milagre sou eu, a minha vida. A minha vida, ela é um testemunho do que Deus pode fazer com uma pessoa, de conversão, de mudança de direção. Eu, por exemplo, quando mais jovem, Deus o livre, eu achava assim, ingenuamente, né, assim, na minha pureza e na minha inocência, que se eu fosse a melhor parceira, intimamente falando, daquele rapaz, eu chegaria ao altar. Então eu achava que eu tinha que ser boa naquilo. E eu só me ferrei. A vida inteira eu fui traída. Então eu gostava muito da coisa. Você, por exemplo, depois de um tempo se guardar disso, ou tentar evitar isso na sua vida, esperar um casamento, é uma mudança muito abrupta. Só Deus poderia fazer isso, porque eu era muito sexualizada. Então só a presença do Espírito em mim pode segurar algumas coisas, me dar domínio próprio, alguns impulsos nesse sentido. Ninguém mais que Deus para fazer isso. Então eu sou o espelho da mudança de alguém, não só nessa área, em milhares de áreas na minha vida. Mas como foi a tua conversão? Porque tu disse que tu era católica, né? Sim. Aí deve ter tido um processo, alguma coisa deve ter acontecido pra... Vários processos. Até hoje eu tenho processos, né? Eu vou morrer passando por processos, mas assim, eu era católica, eu comecei a questionar algumas coisas na igreja católica. Eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito inteligente, isso vem de família. Meu pai tem um QI acima da média, meu irmão mais velho tem um QI acima da média.
E eu sempre tive muita facilidade para aprender tudo, estudar, ler, por isso quis fazer psicologia, porque lia muito, né? Entender sobre o ser humano, sobre a mente humana. E daí também essa curiosidade de estar num reality com humano, onde eu fui um ratinho de laboratório. Eu fui um experimento, né? Então, quando eu estava ainda católica, eu ia aos domingos para a igreja e ali você tem o jornalzinho da igreja, né? Que a gente pega, a gente lê, né? Que tem toda a celebração do domingo ali, qual é o rito da Eucaristia daquele dia, qual é a palavra e tudo. Só que na igreja eu entendia que a igreja católica ela precisava passar por uma reformulação. Era um monte de padre velho, chato, que falava meio tipo aquele português de Portugal, que eu não entendia muito bem. Porque naquele tempo se traziam, né, os padres de Portugal para fazer as missas. E realmente precisava passar por uma reforma que passou. Hoje você vê um monte de padres jovens, né? Falando um português que a gente entende, dando um sermão lindo, maravilhoso. Precisava. E nesse tempo eu comecei a questionar, porque eu não entendia nada do que aquele homem falava, aquele português de Portugal, aquele padre já bem mais idoso, falando baixinho. Eu tinha dificuldade de entender. Além dessa dificuldade, eu comecei a questionar. Começaram a surgir muitos escândalos na Igreja Católica em relação à pedofilia. Em relação por exemplo, as madres, né, as irmãs que iam para os conventos, que começavam a se relacionar entre as mulheres, aos padres com os coroinhas. Quando começaram a aumentar esses escândalos, eu comecei a perguntar por quê tanto escândalo assim. E aí eu fui na origem, quando você vai para a palavra, você vê que a família é a menina dos olhos de Deus. E por que que eles obrigaram os padres a viver celibato? Eu comecei a ser contra o celibato, porque eu acho que essa questão de família é uma necessidade do ser humano. Né, de você se relacionar, de você ter intimidade com alguém, de você ter um casamento, ter filhos. É algo que Deus projetou para todos nós. Tanto que ele disse, crescei e multiplicai-vos. Né? Isso é bíblico. Quando ele criou Adão, ele viu que Adão estava sozinho. Rapidamente ele fez uma mulher ali que seria usada como auxiliadora, ajudadora. Esse é o nosso papel na sociedade, né? Para o nosso marido. Então, eu percebi que estava de encontro à palavra, e tudo que vai de encontro com o que é projeto de Deus, com o que é bíblico, com o que é algo natural para se fluir de acordo com o desejo de Deus, o nosso Criador, não tem como dar certo. E aí começaram a ter os escândalos. Aí eu também comecei a pensar assim, eu sou psicóloga, então na minha vida profissional, eu sempre trabalhei na área da saúde, que é a área que eu amo trabalhar. E aí a gente vê a gente lutando, por exemplo, para conter essa questão de famílias que têm 10, 20 filhos, tá todo mundo aí passando fome, essa questão social. Tudo bem, multiplicável, mas com responsabilidade, com limites. Eu sei quanto eu ganho, quantos filhos eu posso criar com esse dinheiro, né? Então a gente lutando aí nessa questão da renda aí, né, e tudo mais, nessa questão social, que é uma luta. Eu comecei a entender que preservativo não era tão ruim assim. Camisinha não era tão ruim assim para fazer esse controle familiar, né? Eu trabalhava nas estratégias de família saudável, né? Nas unidades básicas de saúde, e a gente vê o quanto a gente luta para ter esse equilíbrio nas famílias, porque as famílias estão passando fome, os filhos passando fome, e aí, não tem um controle da natalidade? Então eu também comecei a questionar essa não liberação do uso do preservativo. Então eu comecei a me questionar algumas coisas ali, e aí o meu pai passou por uma situação na vida dele, ele precisou ir para São Paulo fazer 2 cirurgias do coração. E aí sobrou para quem? Para a psicólogazinha da família, conversar com os irmãos, com os primos, com os parentes, com a mãe, porque era a psicóloga da família. Né? Então foi um tempo muito desafiador na minha vida. Eu era uma perseguidora de crente. Eu não suportava crente. É desse? Saulo. Eu era Saulo. Eu era Por que me persegues? Eu era Saulo. Por quê, gente? Porque eu achava que ser evangélico, ainda hoje existem rótulos, né? Você me vê, eu tô aqui com uma bota, um vestidinho de couro, né? Uma coleirinha, super jovem. Você, cabelo curto, pintado. Eu já ouvi pastor dizer assim, que as crentes que têm cabelo curto e pintado são prostitutas gospels. Nossa. Então, pra você ver aonde vai, né? O Pra esse pastor, coisa, eu quero né? você aqui, hein? Pra gente bater um papo. Só tomar Então- cuidado que é capaz de vir com aquele short colado, virou Santana, Então, né? será que é a tinta no cabelo que vai me levar pro inferno? Ou será que é o comprimento do meu cabelo? Então, os homens não poderiam fazer barba, se fosse na versão original, né? Exatamente. Umas coisas assim que não dá pra entender muito bem, não é a roupa que te salva de modo algum. Óbvio que a gente tem que ter decência na forma de agir, de portar, de falar, de vestir.
mas tem muita coisa que não desce, né? Então, nesse tempo, eu comecei a questionar e eu achava que as evangélicas eram aquelas mulheres que tinham cabelo aqui no joelho. A irmã do coque, a irmã do coque, que nunca lavava aquele cabelo e por isso andava de coque, aquele cabelo sujo, melado, que batia de porta em porta com a Bíblia, assim, Essa né? Bíblia mesmo, essa Tô mesmo. derrubando assim Essa embaixo Bíblia do braço, né? Era uma Bíblia preta, geralmente, Essa mesmo né? aí, né? E... Então eu tinha esse estereótipo como julgamento, um preconceito, algo preconcebido, que é algo que hoje eu luto para combater. Então, você pode ser cristã hoje, na modernidade, na atualidade, você pode trazer a sua verdade, você pode ser uma voz que clama no deserto, você pode trazer, por exemplo, muitos jovens têm o sonho de ir pro Big Brother, eu não indico. Eu não indico. Por quê? Eu fui muito nova, eu não tive maturidade. Hoje eu vou fazer 44 anos, eu sou mãe, já vivi muitas experiências depois, já quebrei muito a minha cara, já sofri muito. Hoje eu já não sou tão emocional, já sou mais racional, então teria uma outra postura. Mas uma pessoa muito jovem, 19, 20, 21 anos, não tem maturidade suficiente pra estar ali, não entende muitas coisas que estão por trás do game. E abaixando um pouquinho a idade, 16 anos. Um jovem de hoje teria maturidade para votar, por exemplo, como o governo tem feito campanhas por aí? Pois é, né? Eu digo assim, tá tudo muito invertido, né? Quer dizer, a pessoa que tem 16 anos ou 18, né, menor de 18, não pode votar, mas pode tirar um filho. Ai, meu corpo, minhas regras, nada disso. O teu corpo, ele é tabernáculo da presença de Deus. Você carrega a presença de Deus no teu corpo. E o que você tá fazendo com ele? É o teu templo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele se move através de nós. Nós somos, né, alma, espírito e carne. As três coisas. E olha que lindo, nós somos feituras, né, a semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim como existe uma trindade, 3 em 1, nós somos 3 em 1. Nós somos também, né, trinos, vamos dizer assim, porque somos semelhantes, né, à trindade de Deus Pai. Então, esse corpo, ele foi feito para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Thaís, tu és perfeita? Não. Thaís, tu erras? Erro. Thaís, tu cai? Caio, me levanto. Né? Com Jesus, ele pode nos levantar e nos fazer chegar mais longe. Pecou, caiu, todos nós somos pecadores. A palavra garante que não existe nenhum justo único sobre a terra. Então, se eu for dizer que eu não peco, que eu não sou errada, eu sou a pior de todas. Então, eu prefiro dizer assim, eu sou a pior das pecadoras, do que ser uma hipócrita e dizer que eu não peco, que eu não julgo, que eu não falho. Eu preciso melhorar muito, é um processo a caminhada. Mas eu tô longe de ser a Thaís que eu era, por exemplo, com 16 anos, com 26 anos. E também tô longe de ser a Thaís que eu quero ser lá na frente. Porque você vai caminhando, vai galgando. A palavra diz que é de glória em glória, de vitória em vitória, de degrau a degrau, que você vai subindo e galgando, né? Até chegar numa certa estatura aí de varão. Uma outra pergunta. Desculpa cortar. Falaste que tu já questionou bastante a igreja católica. E a igreja evangélica? Tu já parou pra questionar alguns pontos? Mas muito. Opa! Eu sou super questionadora. Super. Tudo que eu vejo... Já se questionou, né, por que esse livro tá aqui, por exemplo? Não, dá não. Mas eu vejo, por exemplo, assim, tem muita polêmica em relação aos dízimos e às ofertas, né? Eu sou filha de mãe católica, de família toda cristã católica. Os meus irmãos católicos, que eu amo tanto. Na verdade, nós temos que amar a todos. Temos que amar o espírita, temos que amar o católico, temos que amar, sim, o bandista e até o satanista. Por quê? Porque são esses que precisam da nossa luz. A gente precisa resgatar as pessoas que estão sofrendo. Você vê que no Brasil se celebra o quê? Mesmo no meio, na Semana Santa, estava ali o sagrado e o profano. Olha como o nosso país está. Da Chiquita, né? aqui, beleza. Eles botaram o carnaval ali em cima da Semana Santa. Eu não posso me calar sobre isso. Não posso dormir sobre isso. Onde o carro abre alas, vem um grande... representante de Exu ali em cima do globo do mundo, como se estivesse dominando do mundo. A única pessoa, o único ser que governa o universo, a minha vida, a sua, é Deus. A supremacia é dele. Ele tanto não divide a sua glória com ninguém, que Satanás caiu como um anjo caído e trouxe a terça parte, que são todos, né, esses que o acompanham,
porque ele foi querer competir com Deus. Eu imagino que ele contratou um trio elétrico lá nas eleições do céu. Como ele era o líder de louvor lá do céu, né, Lúcifer? O que ele fez? Foi crescendo. Ele tinha todo mundo ali que ele regia, tinha uma parte do céu ali com ele. Ele eu tô poderoso, tô crescendo. A soberba entrou, ele começou a distribuir os santinhos dele ali, né? E no trio elétrico cantava os louvores ali com os anjos dele. Aí Deus disse, então pera lá. Tu quer ser maior que eu, ou como eu, então... E Deus provou ali a supremacia. Como Jesus fez isso na sua ressurreição, quando o inferno comemorava 3 dias de escuridão na terra, todo mundo achava que Jesus tinha perdido. Foi calado, mudo, ao matadouro ali por nós, para nos salvar, e depois de 3 dias ele veio na sua redenção. Então, assim, é claro que sempre nós vamos ser questionados. Eu acredito assim, não existe perfeição em nenhuma religião, porque a religião ela foi criada pelos homens. Né? Deus não impôs uma religião. Cristo é o exemplo. A gente precisa olhar para Jesus e seguir a Cristo. Independente de você ser católico, espírita, né, evangélico, eu acho que ele é o exemplo de amor, o exemplo de redenção, o exemplo de bondade, o exemplo de graça viva, o exemplo daquele que morreu por toda a humanidade. Você entregaria seu filho pra morte pela humanidade? Eu não sei se eu entregaria minha filha. Sinceramente, não sei se eu tô pronta. Só alguém muito espiritualizado, só alguém muito de Deus, alguém que veio de Deus, que é da parte de Deus, né? Pra fazer o que Cristo fez por nós. Então, não é sobre uma religião. Eu tenho várias críticas à igreja evangélica. As pessoas falam muito do dízimo, né? Muito do dízimo, né? Que roubam, que os pastores isso, que aquilo. Mas veja, o dízimo, ele é tanto para a igreja católica quanto para a igreja evangélica. Os 10% é igual. A oferta é igual para todo mundo. A questão é que a gente pratica mais, né? Eu já fui, né, vim da igreja católica, lá naquele tempo eu não dizimava, eu só ofertava. E quando você vem que você passa a estudar mais, se aprofundar mais, é que você conhece mais a palavra e entende que quando a gente não entrega, a gente está roubando 10% de Deus. Porque tudo que a gente tem, quem dá é Ele. Então, na verdade, toda religião a gente vai encontrar defeito, porque ela é feita por quem? Por pessoas. E nós, seres humanos, somos cheios de defeitos e qualidades, e tá tudo certo. Porque Deus continua nos amando mesmo assim. Quando Jesus escolheu os 12, ele não pegou Pedro. Pedro, que era irritado, que tirava a orelha do povo, pegou Judas, né? Que ele sabia que ia trair. Pedro negou, cortava a orelha, vivia brigando, era brabo. Então, assim, é justamente os errados que Jesus quer. Pra lapidar as pessoas, né? Pra transformar as vidas. Eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Era mentirosa por pequenas coisas. Eu morria de medo da minha mãe. Minha mãe era aquela pessoa super severa, sabe? Não podia fazer nada. Então, às vezes, como eu tinha muito medo, eu mentia uma bobagemzinha, assim, coisas simples que hoje não tem por que fazer. Eu prefiro ser sincero e falar a verdade. Por medo até, às vezes, entendeu? Então, assim, Deus foi tirando, foi me lapidando, tirando a mentira, trabalhando o meu falar, trabalhando a minha vestimenta, porque eu achava que eu tinha que ser o mais sensual possível pra encontrar o homem. E hoje eu acho que quanto mais eu me esconder, mais princesa eu sou, né? Porque se eu tiver atitudes sensuais, vulgares, que eu chamo de cadela, eu vou atrair um cachorro pra minha vida, eu não vou atrair ninguém pra casar comigo. Mas se eu agir como uma princesa, me portar, né, talvez eu desperte alguém que queira casar comigo. Aí você olha aí pra Anitta, é uma figura muito emblemática, que a sociedade inteira aplaude. Eu admiro muito ela no sentido de empreendedorismo. Uma mulher muito inteligente, mas você pode usar isso a favor de quê? Que bandeira você vai levantar? A bandeira de que as crianças precisam ser sensuais? Aí eu já não concordo. Né? Se você é adulto, você tem livre-arbítrio, você escuta e curte o tipo de música que você quer, com apelo que você quer, sensual, sexual, tá tudo certo. Antigamente as pessoas ouviam Frank Sinatra, as músicas populares brasileiras, elas tinham outra conotação. Olha o que o nosso Brasil adora. Foi o primeiro lugar do mundo, ok, uma música envolvesse, que é uma posição de sexo, né, de apoio lá no chão. O que tá por trás de tudo isso? Admiro muito ela ter chegado onde ela chegou, uma empreendedora nata, mas a favor de quê? A serviço de quem está isso? Entendeu? Então, você vê que são bandeiras, assim, o nosso país ele tá envolto na cultura, na religião, enfim, na espiritualidade, em tudo. Ele tá impregnado de questões anticristãs. Olha só, essa que é a questão. Hoje em dia, com a cultura como tá, com a mentalidade das pessoas como... Com a mentalidade das pessoas nesse ponto que chegou, o simples fato de tu abrir a Bíblia,
ler uma página é muito polêmico. Agride, né? Agride. Várias coisas que tu falou aí, eu compreendo. Eu nasci na igreja. Entende, Eu entendo, né? eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja, entendeu? Ele também aqui. Então a gente conversa a mesma língua. Mas pro mundão aí, Não. muitas das Não tuas aprovo. palavras aí são extremamente agressivas, entendeu? Sim. Aí eu até tava pensando numa piada que eu ia fazer assim, ó, não quero ser o advogado do diabo, porque eu Já ia... assisti esse filme. É um filme bom, inclusive. É um filme interessante. Eu- Você Maior de questiona 18. algumas Não assista coisas. se você for menor. Eu não quero fazer o papel de advogado do diabo, mas já tô tentando me colocar No na lugar de toda a de toda população. a população pra te questionar. O motivo deles colocarem Exu ali no carnaval. Minha opinião, pessoal, discordo. Eu preferia que não tivesse, que Jesus deveria ser exaltado acima de tudo. Essa é a minha opinião pessoal. A festa da carne nunca vai exaltar Jesus. Exatamente. Porque Quando ele não é carne, põe é espírito. Jesus, põe ele sendo chicoteado ali, né? Que a gente viu. Mas o discurso, a desculpa para aquilo é desmistificar. Desmistificar algo, algo que é que- real. É que, tipo assim, o fato dos cristãos verem Exu como o diabo é uma espécie de preconceito a uma religião afro, ou seja, por consequência é Aos racismo. negros, sim, mas não tem nada a ver. Exatamente. Essa é uma questão. Posso falar essa? Pode, mas eu vou logo emendar porque Tá bom, porque eu falo aí muito, tu né? fala, quando tu desengata a falar, tu Eu vai falo embora. muito. É Aí eu meu já vou isso. fazer umas 3 perguntas aqui pra tu levar. Tá. Aí tem essa questão. Tem a outra questão também que é preciso ter muita coragem pra falar tudo que tu fala. E Abertamente. hoje em dia o cristão, é por isso que a palavra de Deus também diz lá que Deus não escolheu os covardes. Não, né? só os fortes e Só os corajosos. fortes e corajosos, porque precisa ter coragem pra Precisa. falar e pra pregar a palavra de Deus hoje em dia. Porque Sim. como É cada o fim palavra dos tempos, né? Cada palavra que tu fala é extremamente agressiva pro mundo. E o Sim. mundo vai te perseguir, te trazer consequências de volta por causa disso, entendeu? Tá tudo certo. Então, a segunda questão é a questão do feminismo. Porque tu fala, não, que eu preciso me comportar como uma princesa pra atrair um príncipe. Uma feminista arrancou 3 cabelos agora assim, de ouvir tu falando isso, entendeu? De tu tá se preparando e se guardando pra um homem. Meu Deus do céu, a gente feminista falando de não é cabeça pra na um parede. homem, é pra uma família. Pra uma né? família, pra um marido, pro esposo. Feministas, inclusive, né? Se você tiver É. assistido, a gente vai colocar com carinho seu nome. Aí tem aqui. essa questão tem essa questão Feminismo, do tá. racismo, Racismo, lá, feminismo. do feminismo e propriamente dito da coragem De pregar. de pregar falando essas verdades bíblicas cristãs, porque quem é cristão crê na Bíblia, se crê na Bíblia, crê nisso que tu tá falando. Sim, quem não é, não crê no que eu tô falando. Exatamente. Eu respeito também. Mas aí um ponto que precisa ser colocado é que, sim, pra quem não crê, isso Tudo é bem. agressivo pro mundo, pra sociedade É que não verdade. crê, isso é uma agressão e pode trazer consequências, até processo, Sim. perseguição. Sim, É, eu trabalhos sempre fui nas encruzilhadas. perseguida, né? Assim, eu não sou contra a religião, eu não sou contra a Umbanda, eu não sou contra as religiões afrodescendentes. Somente não é a verdade que eu vivo, eu respeito. Mas eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou fazer uma obra de cura e libertação, são evocados espíritos malignos que tomam conta da vida de algumas pessoas. E quando a gente, às vezes, vai expulsar a entidade da pessoa, ela fala conosco. Ela fala por que ela tá ali, o que ela está fazendo ali, o que ela quer fazer na vida daquela pessoa. Tipo, eu quero matar o filho dela, eu odeio o filho dela, porque o filho dela te pôr uma inveja ou alguma coisa. Tipo, você vai encomendar uma obra ruim pra aquela pessoa, pra matar aquela pessoa. E aí, às vezes eu digo, quem você é? A pessoa diz, eu sou o Exu da morte. Eu sou o Exu Caveira, responsável por matar uma vida. Como que eu posso considerar que isso é do bem? Eu tenho experiência real e prática disso. Mas eu respeito a religião. São coisas diferentes. São trabalhadas de formas diferentes. Por exemplo, tem um segmento da Umbanda que é positivo. Que as pessoas não vão ali pra matar ninguém, pra encomendar nada. Que fazem trabalhos e tal para o bem. A gente também entende. Porque tudo você pode pegar e usar para o mal e para o bem. Ou você acha que dentro da igreja evangélica também tem pastores que usam daquele título para o mal, que desviam verba, que também estupram pessoas ali dentro da sala. Sim. Ali, E tem gente que fazem ora pra Deus abuso, matar os outros. né? Eu já vi isso. que cometem abusos, né, dentro de salas pastorais, assediam pessoas. Então veja bem, eu não sou uma defensora do cristianismo cristão, católico ou evangélico. Hoje estou evangélica, sou evangélica, me encontrei ali.
né? Deus transformou a minha vida. Isso foi uma experiência pessoal, tá? Sobre o carnaval, o que não é porque tem um negro ali. Bom, as religiões descendentes da africanas vêm da África. Na África tem negros. Nós temos muitos negros no Brasil. Eu tenho amigos negros que eu amo. E já deitaram na minha cama. Ok? Evangélicos comigo. Nem todos os negros são afrodescendentes na religião. Alguns escolhem ser cristãos católicos, outros espíritas e outros evangélicos. Isso aí já cai por terra o racismo. Até porque eu conheço muitas pessoas brancas de olhos azuis que estão no candomblé, na macumba, na umbanda. Não é mais uma religião essencialmente de negros. A nossa miscigenação no país inteiro faz com que tenham negros dentro da evangélica, da católica e que tenham brancos dentro da igreja de descendência africana também. Isso é tudo uma mistura, né? A origem é africana, mas aqui no nosso país, se você for num centro hoje de candomblé, de umbanda, de macumba, ou em congás, você vai ver que tem gente branca, pode ser que tenha um índio, você vai ver gente, enfim, caboclo, né? Toda a nossa miscigenação tá ali dentro também. Sobre essa questão do feminismo, não é questão de ser contra a favor. Eu não sou nem feminista e nem não feminista. Eu sou feminina. Entendeu? Eu sou contra essa história de que porque com uma frase que se criou, que é um slogan, um meme, meu corpo, minhas regras, eu sou contra meu corpo, minhas regras. Porque o meu corpo da Thaís, quem dita as minhas regras é Deus. Eu sou dirigida por Deus, pela presença do Espírito. Sou perfeita? Não. Erro. Peco. Já caí? Já caí. E Deus me levanta. Eu não vou arrotar aqui uma santidade que não exista. Entendeu? Porém, eu tento viver aquilo que eu acredito com toda a minha convicção, de todo o meu ser. Me esforço ao máximo. Porém, não tô atacando nenhuma feminista. Eu sou feminina. Por exemplo, eu não acho legal uma mulher se expor numa carreata ali na rua, completamente nua. Jesus, uma mulher numa cruz. Eu acho que a gente deveria respeitar, assim como eu respeito os Exus. A gente combate dentro da nossa fé, da nossa religião, né? Algo que tá fazendo mal para alguém, a gente vai ali, né? Jesus, em nome de Jesus, expulsa, Deus cura, liberta, salva, porque ele é o mesmo, como você já disse. A gente vê as manifestações. O que é que esse tipo de coisa de entidade ruim causa para uma pessoa. Mas eu respeito a fé deles. Totalmente, completamente. Ainda que a minha fé cristã esteja de encontro ali, né? Não concorde com isso. Eu respeito os espíritas, tenho amigo, conheço pessoas maravilhosas que são da Umbanda, da corrente positiva branca. Assim como se você pega o espiritismo, você vai ver uma parte das igrejas que só simplesmente palestram, falam de coisas, de evolução. E você vai ver uma parte da mesa branca que baixa os espíritos mais baixos ali. Então você vê de tudo um pouco. Se você não for evangélico e for numa igreja evangélica, numa sessão de cura e libertação de baixa demônio, pra gente expulsar e deixar que Jesus, né, mantenha aquela vida livre, liberta daquele sofrimento, daquela dor, do espírito de morte, de suicídio, que é isso que eu trabalho, porque também vai de encontro com a psicologia, né, questão de suicídio, enfim, que é algo que a gente estuda. Então você vê pessoas sendo livres de maus que são acometidas, depressão, ansiedade, por espíritos perturbadores. Isso é uma coisa que na prática, no dia a dia, a gente vê. Então, quando junta, né, o que você estudou, você já tem um conhecimento prévio, você vai para a prática, você já entende. Por exemplo, eu já vivi depressão, eu já vivi ansiedade e eu já quis me matar. Então, eu tenho autoridade para falar sobre isso, sabe por quê? Porque eu já vivi e porque eu já venci em Deus todas essas coisas. Eu passei pela experiência na minha pele. Entendeu? Espírito de loucura já tentou me pegar, espírito de bipolaridade já tentou me pegar. E eu sempre combati de forma espiritual. Eu tô falando da Thaís. E olha, veja bem, eu sou psicóloga, eu sei muito bem separar as coisas. No meu consultório, a psicologia. Na igreja, eu sou serva.
Eu separo as coisas. Óbvio que eu uso do que eu estudei, do meu conhecimento. Mas como serva, eu sou ministra do evangelho. No meu consultório, eu sou a Thaís psicóloga. Eu não vou levar um óleo ungido e expulsar demônio no meu consultório. Tem limites e locais e situações. Cada uma coisa é uma coisa. Até porque o conselho não me permite. Se eu for numa igreja como psicóloga, eu vou dar uma palestra. Se eu for numa igreja como evangélica, serva, missionária, aí eu posso fazer o que eu quiser pela obra de Deus, mas eu não posso usar a psicologia por trás, porque a psicologia é uma ciência que é cheia tem as ordens, tem as leis, tem tudo que a gente segue. E a espiritualidade já é por outro lado, uma outra vertente, são coisas diferentes. Mas não sei se você já ouviu falar da Marisa Lobo, que ela é uma psicóloga, ela é cristã, e atua nos movimentos de direita, e ela atua muito nessa questão de feminismo contra aborto, ideologia de gênero nas escolas e tudo mais. E como ela era muito atuante, a galera e a turba contra foi em cima dela onde? Denunciando ela lá no conselho. E ela, durante o tempo, ela perdeu o conselho. É natural, ela perdeu a credencial para atuar como psicóloga. Porque precisa separar. Mas ela mantinha separado, só que as pessoas chegaram em massa e denunciaram ela. Em massa. Eu sempre tenho esse cuidado, assim, de que quando eu tô fazendo a obra do Senhor, eu procuro, assim, não carregar o título psicóloga. Eu carrego dentro de mim tudo que eu estudei e tudo que eu vivi na minha pele. Porque eu também, além de ter estudado, vivi essas experiências comigo, né? Então, isso me deu uma bagagem a mais. Agora, eu procuro muito bem separar. Quando eu vou num lugar como psicóloga palestrante, eu vou ali fazer uma palestra, tirar algumas dúvidas num talk show, responder de repente algumas perguntas, num podcast sobre psicologia, minha postura é totalmente outra. Você tá falando aqui da espiritualidade, a gente entrou na espiritualidade. Se você for falar só de psicologia, você vai perceber que eu não vou colocar Jesus nesse negócio. Apesar de que ele foi o maior psicólogo de todos os tempos. O cara era mestre na mente humana, né? Mas são coisas separadas. Eu acho que a gente precisa dar de César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Tem que ter muito cuidado com essa galera que... Né? Essa galera aí eles são traiçoeiros. Mas olha só, sobre essa questão do feminismo, eu super respeito. Me agride também. Quando eu vejo uma crucificação no movimento de rua de uma mulher mostrando Cristo com os seios de fora, né? Porque a mulher tem cabelo grande, né? A gente tem aquela representação de Cristo cabeludo e de olho azul, que ele não é assim, a gente sabe disso. E pregada numa cruz e escrevendo algumas coisas. Eu me sinto super agredida quando um cantor satanista vai no microfone e diz: Jesus é menina tipo, assim. É menina, é bi, é tetra, é penta, é polivalente, sei lá. Eu me sinto agredida, mas eu não vou lá criticar ele, eu não vou lá xingar ele, eu o respeito na sua forma de pensar. Eu nunca fui no Instagram xingar um satanista, xingar um bandista, que mesmo que faça macumba pros outros, porque eu acho que o respeito é necessário. É por isso que a sociedade tá como tá. Eu não sou antifeminista, eu sou apenas feminina. Na forma menina de ser. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui matricular minha filha numa escola evangélica. Então é esse radicalismo que eu combato. Acho que tudo tem que ter equilíbrio. Não pode ser muito extremista. A minha filha, eu fui matricular ela numa escola evangélica, chegou lá, não podia usar brinco, não podia usar travessinha, pulseirinha, cordãozinho. Você vê que eu sou vaidosa. Eu uso as coisas que desde bebezinha uma menina usava. Naquele tempo o menino não usava brinco, enfim, tudo foi mudando e também os homens conquistaram seu espaço, outro lugar que eu também super respeito e tal. Acho porque o homem usa brinco, ele é gay, nada a ver, isso é um preconceito bobo também, né? Então assim, mas eu fiquei pensando, aí não podia passar batom, maquiagem, nada, cordão, eu falei, caraca, se eu for matricular minha filha nessa escola, o que é que vai diferir ela do menino? Eu me questionei. Né? Porque já tá tudo tão colocado aí pra gente, nos desenhos, em tudo, tão imposto. Eu falei, não vou colocar. Sabe, já minha filha estudando numa escola católica, e tá tudo super bem pra mim. Porque lá ela pode usar a pulseirinha dela, o anel dela, o brinco dela, o cordão. Pode usar uma maquiagem, um batom. Entendeu? Então, assim, claro que ser cristão é uma contracultura ao que está imposto. Hoje em dia se tornou, né? Mas Jesus é defasado? Jamais. É porque as pessoas não conhecem a Cristo. Se os satanistas, como tem muitos, vocês devem assistir, se vocês que estão aí com as redes sociais direto, Instagram, quantas pessoas vocês veem por dia, ex-satanista se converte a Jesus? Ex não sei o que se converte.
Porque, assim como tem o contrário, tem gente que era evangélico e hoje tá no satanismo. O J é um exemplo disso. Eu respeito. Ele tá no satanismo? Diz que ele está no satanismo agora, né? Que os satanistas estão defendendo ele. Saiu uma notícia agora no Instagram, né? Todos os satanistas, ele apareceu com símbolo satânico na internet. Se tá ou se não tá, não sei. Mas eu respeito. Porque é a escolha dele. Se ele escolheu o cristianismo e não tá feliz aqui, se ele acha que ele tá feliz ali, me agride, mas eu o respeito. E continuo amando como ser humano. E não deixo de amar as feministas, não deixo de amar ninguém, até quem casou com a planta. A palavra de Deus, ela diz, olhe, né, você tem que amar o pecador e odiar o pecado que ele carrega. Porque eu também tenho pecado. Então eu também tenho que odiar os meus pecados, mesmo sendo evangélica. Então, assim, é uma seara que caberia muita discussão aqui, né? Mas eu não sou contra as feministas. Não sou anti-feminista. Eu sou apenas feminina. Eu só acho que eu decidi por uma outra vida dentro de mim. Já não é mais sobre mim, já é sobre o outro. É algo que Deus permitiu. Deus me criou, Deus me formou. Não era melhor evitar antes? Por isso eu questionei a Igreja Católica a questão da contracepção. Se eu não quero gerar filhos, não é melhor me precaver? Para quem tem rotina aí sexual, para quem namora, para quem se diverte, né? Então, por exemplo, o carnaval é uma festa que você observa a moralidade de um país, sabe por onde? Pelas músicas. São as músicas como envolverem. Isso é só um exemplo, não tenho nada contra a Anitta, eu sigo ela. Não sei se eu sigo. Acho que eu não sigo. A gente vai averiguar. Podem checar. Checadores de fatos independentes eu acho aí. que eu não sigo, mas eu vejo muitas coisas que ela fala e se posiciona. Por quê? Porque ela influencia toda uma sociedade. Mas eu não quero que a minha filha dance como ela. Você vê que o posicionamento dela, ela tem uma postura como se fosse um homem. Ela escolhe quem ela vai ficar. Tava acontecendo o Big Brother, ela tava mandando recado. Olha, Thaís, eu quero Gustavo. Olha, Jade, eu quero PA. Quando ele sair, olha, boy, não vai me decepcionar. Você vê que é um comportamento contrário. Porque é o homem que deveria escolher a mulher. A Bíblia diz que a mulher ela é como um tesouro encontrado. A mulher Mas virtuosa, 3 feministas né? morreram agora do coração. Né? Mas é o que eu acredito. Isso é a minha verdade. Eu sou contra quem escolhe? Não. Tem mulher que chega hoje numa festa, eu vou ficar com esse aí. No outro dia, vai pra outra festa, eu quero aquele ali. Ela tem o direito de escolher? Tem. Eu já fui essa mulher. Então por que eu vou criticar? Mas não é mais a verdade que eu acredito hoje. E quando eu fazia isso, eu não percebia. Entendeu? Então, assim, isso são valores. Algumas pessoas têm valores diferentes dos valores da Thaís. Mas lá atrás eu era aquela moça sensual, que dançava funk até o chão, que subia na mesa das festas, que bebia, que fumava. Eu vou condenar quem faz isso hoje? Não, mas não é a verdade que eu carrego hoje. Deus transformou minha vida. E isso é a minha história de conversão ao cristianismo que você perguntou. Sim. Eu vou condenar a Anitta? Não, eu a respeito, porque eu já fui essa pessoa. Eu tava no campo da ignorância e Deus perdoa. Entendeu? Talvez ela não tenha a menor noção. Agora, depois que você vira mãe, que você olha pra sua filha, que você não quer que ela seja, se você não quer essa influência, aí você vai pensar 20 vezes. Talvez ela seja muito jovem, talvez ela ainda não seja mãe. E sem julgamento nenhum. Só não é a verdade que eu acredito hoje. Mas na idade da Anitta, eu fazia tudo que ela fazia. Claro, não na mesma proporção. Né? Eu não ia fazer. Eu tenho tatuagem, inclusive de Jesus. Eu não ia fazer uma tatuagem numa área talvez era disso que ele tava falando. Tão delicada, né? Algumas posições, assim, essa questão assim de dormir com o homem por dia. Na minha adolescência eu namorei bastante. Quem não namora? Né? Quem não quer conhecer? Você conhece pessoas pra tentar se casar. Não dá certo, você tenta com uma outra pessoa. Mas eu namorava 6 anos, 4 anos, 2 anos, tentando, né, com que desse certo. Tudo bem, eu não vejo nada contra nisso. Né? Hoje eu me guardo mais. Mas já quebrei a cara evangélica várias vezes. Já tive decepções várias. Qual é a diferença hoje? Quando eu namoro 1 mês ou 2 ou 3 que eu vejo que não é pra mim, eu já caio fora. Eu não fico ali por muito tempo. Não, Deus me mostrou que não é, eu já tô me retirando e vou me guardar.
Entendeu? Agora, erro? Erro. Sou perfeita. A verdade certa é a verdade da Thaís? Não. De forma alguma. Eu respeito o que cada um carrega e cada verdade de cada um. Né? Agora, Thaís, tu, com toda essa tua história de transformação, de conversão no cristianismo, tu consegue conceber na tua cabeça, se te fizesse um convite pra retornar pra um Big Brother All Stars da vida, tu retornaria pro Big Brother sendo a pessoa que tu é hoje? E como seria a tua atitude lá dentro? É uma pergunta que eu teria que pensar. Poderia voltar ou poderia não voltar. Eu teria que pensar muito sobre isso. Eu teria que estar em algum lugar com um propósito. Qual é o propósito? Se eu fosse pregar Cristo lá, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no anterior. Boninho ia editar tudinho ali. Entendeu? Mas qual é o propósito? Mas quem tá no pay-per-view acompanharia. Eu estaria evangelizando de qualquer jeito. E hoje em dia é muito mais fácil o pessoal acompanhar ao vivo, sim, né? Com a sim, internet. Tem canais na internet, no Instagram, que fazem Fazem ao vivo, ao de vivo, graça, né? exatamente. Tem o pay-per-view que não tinha e tudo. Mas poucas pessoas tinham acesso, era bem mais caro. Assim, qual é o propósito? Você precisa tomar decisões na sua vida que tenham propósitos. Né? Se o meu propósito fosse evangelizar ali dentro, Talvez buscar uma dupla honra que eu não tive. Eu passei muita vergonha e até hoje passo. Talvez. Até hoje eu sou apontada. Só sabe o que eu passei quem passa. É muito fácil falar da Thaís. Difícil é ser a Thaís. Eu falo isso demais. Se fosse viver a minha história de vida, acompanhar meu dia a dia, você ia ver que não é fácil ser a Thaís. E não deve ser fácil ser nenhum ex-BBB. Ainda mais cristã. Ainda mais alguém que se convenceu, que tem um passado pesado como eu carreguei. Ser uma ex-Big Brother, ter ficado bêbada em rede nacional. Né? Então, assim, não é pra qualquer um. Tem que ser muito forte. Então tu pensaria bem antes Eu disso. pensaria por quê, pra quê, qual o propósito, se vai glorificar Deus, não vai. Óbvio que o meu comportamento seria outro, né? Hoje eu não frequento boates, festas, carnaval. Eu adorava. Por que eu tô combatendo o carnaval? Eu era a pessoa que vivia no carnaval, tá hipócrita? Não, agora eu não gosto mais. Jesus mudou minha vida. Eu sou outra criatura. Eu não vou mais pro carnaval. Eu não vou mais pro show do El Chan. Entendeu? Ah, Thaís, mas quando tu escuta ali o chiclete com banana, olha a carne, olha, quer ficar? A gente tem domínio próprio. Isso é um fruto que só o Espírito Santo pode dar. A gente se controla. Existe vontade algumas vezes de algumas coisas? Existem. Eu sou gente. Eu também tenho carne. Entendeu? Mas a gente hoje consegue fazer outras coisas, ser feliz, sem precisar estar se embriagando, sem precisar estar fumando, sem precisar estar dentro de uma boate. Existem outras formas de alegria. A alegria, ela não tá só onde o mundo tá. Existe alegria em Deus, é uma alegria completamente diferente. É uma paz interior que eu não tinha, porque quando eu tava no mundo, que eu vivia em boate, quando eu chegava em casa eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. Eu entrei na igreja, a primeira coisa que Jesus curou na minha vida pra nunca mais foi insônia. Eu ficava com os rapazes nas boates e quando eu chegava em casa eu me sentia usada. Na outra semana eu cruzava com ele já tava com outro. Eu era um objeto, eu não era mais ninguém. Aí eu não conseguia dormir. Eu amanhecia vendo filme, não dormia. Eu nunca mais soube o que foi isso. Hoje eu tenho uma paz que excede todo não tem preço, todo entendimento humano. E só dá pra falar se você viveu uma experiência real com Jesus. Eu vivi várias. Então eu não posso querer cobrar, por exemplo, seja quem for. Usei a Anitta aqui, o JA, porque são personalidades, são pessoas conhecidas. São pessoas que eu até admiro em alguma área, por exemplo, a Anitta, eu admiro como empresária que ela é. Ela chegou, ela focou e ela chegou no objetivo dela. Eu só não quero esse exemplo pra minha filha. Ponto, é só isso. Mas eu já fui como ela. Eu já dancei o Carnaval de Salvador. Isso não é hipocrisia, isso é uma mudança de vida. Entendeu? Dentro do que ela vive, do que ela acredita, eu a respeito muito. E eu sei que tem um país inteiro ali torcendo por ela. E muitas coisas que ela fala, eu vejo verdade. Eu acho que você tem que pregar as suas convicções. A minha convicção só é diferente da dela. Tá certo. Eu vou fazer perguntas pra ti baseadas na música do Big Brother, certo? Porque eu acho que até que de certa forma é uma música bem profética, de certa forma ali. Se você soubesse quem você é, quem você é? Eu sou a Thaís. Thaís por Thaís. Eu sou filha de Deus. Até onde vai a sua fé? Até o infinito. E para sempre. Se pudesse eu tenho escolher muita fé. entre o bem e o mal. Sempre pelo bem. Sempre. O ser ou não ser? Pois é, o quê? Ser o quê? Eis a questão. Eis a questão. Depende do que você quer ser, né? Então, assim,
Eu sou uma pessoa totalmente do bem. Eu sou uma pessoa muito perseguida, muito invejada. Eu não tenho raiva de quem me faz mal. Amigos me traem o tempo inteiro, quase todas as semanas. Eu sempre sou a bobona. Sempre as pessoas me traem porque eu sou boazinha demais. Eu sou aquela que tem um bom coração. E tá tudo certo, eu perdoo todos eles. Porque eu sou o amor, né? Jesus é o amor, então não cabe a gente aqui ficar julgando. Eu expresso as minhas opiniões, as minhas convicções, mas como eu te falei, respeitando cada pessoa, sabendo que tem muita coisa errada também dentro da minha fé, do que eu acredito, dentro das igrejas. Muito fácil me odiar e me julgar. Difícil é ser eu. Deixa alguém, quem quiser que te julgar, que te julgue. Todo mundo tem o direito de explanar a sua verdade. Tem gente que, por exemplo, a pessoa chega, a própria pessoa trans que todos nós respeitamos, ela diz... Sim. Eu não sou homem, eu sou mulher. Sendo que a gente vê que é um homem, mas ela se diz mulher e quer ser respeitada por isso. E ela tem todo o direito de chegar e dizer isso e a gente respeita. Por que a gente não pode chegar aqui e dizer as verdades que tu acredita? E vai ser criticada, julgada e vão querer que você saia e te perseguir. Qual é o papo? Por que tua verdade é inferior à da outra pessoa? É o que eu disse, a minha verdade não é a certa, Exato. eu respeito todas Então, as outras verdades. Assim, eu acho assim... É só a minha Não, verdade. pois é, eu acho assim, que a gente tá muito preocupado de falar o que a gente acredita às vezes. Eu falo. Só que às vezes eu me pego me preocupando demais e penso assim, ei, por que eu tô me A preocupando gente não demais? precisa ser aceita pelas pessoas, a gente A precisa gente ser pode aceito falar por aquilo Deus que a gente e tá tudo acredita, tá certo. entendendo? Então, se quiserem te julgar, se quiserem te criticar, Já julgaram a vida que se inteira mesmo, dane é e só tal. mais um E pouquinho. eles que sigam a vida deles e a gente segue a nossa, que segue a tua. E eu te parabenizo pela tua coragem, porque, repito, Também. precisa ter coragem pra Falar sua verdade. falar essa verdade. E eles têm essa coragem e eu admiro eles por terem essa coragem. Eu Então- admiro que todo mundo carrega a sua verdade. Eu acho que pior é ser hipócrita e eu acreditar numa coisa e eu vender para os outros Exato, outra coisa exato. só para eu ser aceito. Então fica tranquilo, porque eu acho que tu defendeu a tua verdade, assim como eles defendem a deles e eu defendo a minha. Certo. Mas tu disse que eu tinha uma pergunta, eu não ia fazer, mas como tu me Aí. indagou, eu vou fazer. Mas é a pergunta pra encerrar aqui, tá bom? Pergunta Eu espero corte que tu não se chateie Tramontina. comigo, eu espero que tu leve de boa, mas é uma pergunta um pouquinho invasiva. Assim. Bora ver. Tu disse que escolheu esperar, né? Eu quero ajudar esse príncipe a chegar até ti. Também quero. Tentar facilitar o trabalho dele. Diz aí, o que esse príncipe precisa ser, fazer? Qual é o caminho que ele tem que E eu não percorrer? sou uma pessoa tão exigente. Momento porta da esperança. Eu não sou. As pessoas dizem que tu vais acabar ficando só. Eu falei só, nunca tô, porque eu tenho um noivo, o nome dele é Jesus. Toma. Bote rápido. E ele sempre tá comigo, nunca me trai, não me decepciona. Tá aqui a minha aliança pra quem quiser ver, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tem escrito Jesus. Jesus. Aqui eu carrego alguns votos, né? Eu quero uma pessoa do bem. Eu gostaria, né, de ter uma pessoa que vive a minha verdade, que professa a mesma fé do que eu, acho fundamental. Tem E tu gente com caderno lá assim mesmo. tu imagina eu me envolver com alguém, aí ele vai dizer, olha, hoje eu vou pro bar, vou me embriagar, vou voltar amanhã. E eu vou dizer, eu vou sair pra fazer a obra. Eita, até Deixa- caiu o eita, negócio aqui. eita, Meu Já caiu Deus, o demônio aí, ó. forte, Caiu né? Darth Vader. A força é grande nela. Ai, ai. Derrubou Darth Vader. Então, assim, se você não tem alguém que pensa um pouco parecido com você, é difícil a convivência no dia a dia. Então, pessoas que carregam os mesmos valores, né? Os valores cristãos. Mesmo Uma valor. pessoa boa de coração, né? Uma pessoa que entenda quando eu disser pra ela, olha, eu vou sair hoje porque eu vou fazer a obra de Deus. Vou para um retiro de final de semana, eu vou atuar ali, vou trabalhar, eu vou para uma palestra. Que possa me acompanhar, estar comigo, né? Que possa ser um sacerdote dentro da minha casa para minha filha, que passe os mesmos valores que eu acredito. Eu não exijo muito. Precisa ser É bonito? isso. Qual é a igreja? Depende que é bonito. Pode ser pra A mim, beleza não. é relativa. Qual é a tua igreja? Precisa Desculpa ser te perguntar. agradável aos meus olhos. Ah. somente. Qual é a tua igreja? Eu congrego na igreja do pastor Lorival Pereira, lá do Guamá. Guamá, na né? Catedral Ah, da A ficou minha bem Família. igreja, lá. a minha igreja é grande. Pô, Ah. cadê É enorme. Mas Cadê todo o- mundo o- quase é casado. os varão? Cadê os varão? Ô, lá? Olha, meu como Deus. eu me converti numa idade avançada, eu já me converti, né, depois dos 30 anos. Então, os evangélicos se casam geralmente muito Cedo, novos. isso é né? verdade. Então, Quer dizer que tá as em falta minhas de varão amigas lá. são todas casadas, quase, ou noivos. E eu também não posso, eu com 43, mãe, me envolver com um menino de 18, 20. Não Não rola. faz muito sentido, mas em algum lugar desse mundão aí, eu creio que no momento certo, né, vai acontecer, vai dar tudo certo e a gente vai ter um grande testemunho.
E o dia que eu me casar, eu vou voltar aqui pra contar. Olha lá, a gente vai cobrir o evento do casamento. Tá- Aí, ó, tá- tá tá registrado. gravado. Glória de Deus, eu creio que vai ser Tá um grande testemunho. registrado. Tomara que eu já sofri muito, eu já fui muito traída, já apanhei de homens, já fui esganada por homens, eu já sofri todo tipo de abuso que vocês podem imaginar, em todas as áreas. Nem quero entrar nessa seara porque a gente já tá no final, mas de verdade, eu acredito que Deus, acho que esse vai ser o último testemunho na minha vida, eu acho que ele é o mais poderoso, eu acho que Deus tem reservado e me preparado para algo especial, eu creio nisso. Eu acho que não tem idade. Eu tive uma tia que casou com 60 e poucos anos, ou 70 e poucos. Olha, De véu e grinalda, entrou na igreja católica, foi linda, eu estive Deus ali, ela foi trabalha- super feliz. Deus trabalha de formas misteriosas, a gente sabe, É sabe verdade. disso. Será que vai ser através desse podcast? Oh, Ai, ganhou. De repente o cara tá assistindo este podcast. Copie do O cast. segredo é encontrar o meu coração em Deus. Meu coração tá guardado no Senhor. Não adianta querer vir, açaí. Não vem com papinho errado Peça, também. peça É. pra Deus que Deus E vai tem, dar. tem muito palhaço também na internet idiota aí que já vai chegar. Olha, tá solteira, vai Tem chegar. uma Não. oração, eu acho que quando você ora, Deus te mostra onde é que tá o teu coração. Meu coração tá escondido nele, se você pedir pra ele, eu acho que Deus entrega. Esse é o caminho mais fácil. Né? Não vai ser me comprando, não vai ser me oferecendo viagens, isso eu já tive muitas propostas, já recusei milhares. Nem me enchendo de ouro, porque ouro não entra no céu. Não te trago ouro, né? Nem rosas, porque caem no chão, secam. E nenhuma riqueza desse mundo. Eu acho que Deus está na simplicidade, né? Te dou os meus versos simples, mas que fiz de coração, né? Eu sou bem romântica, sou extremamente fiel. Eu gostaria de uma pessoa similar a mim, romântico, né? Fiel, então... Todos que me traíram eu terminei. Então eu não vou dizer me trai, é porque eu vou terminar. Não vai Exatamente. casar comigo, nem ficar comigo. Então, são valores de pessoas do bem, como nós somos, como eu tenho certeza que vocês são. É isso. Eu espero que tu possa retornar aqui de novo. Com todo esse testemunho de vitória. Oh, Jesus, eu creio. Aí E vai. em outros projetos que tu possa vir fazer, se tu quiser Sim. aqui, é só entrar em contato, tem nosso contato. E a gente tá vendo esse contato contigo de novo pra voltar, porque a gente vai ficar fazendo aqui. e Vai tudo mais. gerar, né? Mas- Vai gerar um bafafá. Exatamente. Vai gerar um Vai. fuzuê. Mas muito obrigado, tu é uma pessoa muito simpática. Sim. Aceitou o nosso Obrigada. convite. A gente tem um podcast aqui que tá no Iniciando, iniciando. né? depois Eu da Sim, desejo que vocês pequeno. vão muito longe. Aí, Glória de Deus. amém, Eu amém. Desejo que vocês monetizem com isso. A gente tá correndo atrás. Eu desejo que vocês prosperem. Eu desejo que vocês não desistam no meio do caminho, porque a vitória é para os que não desistam. Persistam, sejam resilientes. Vão ter muitos impedimentos, muitos empecilhos, muita dificuldade. Vocês podem não estar ainda no lugar que vocês querem, do tamanho que vocês querem, da forma que vocês querem, mas vocês têm muito já. E eu sei que vocês estão muito melhores do que já estiveram. E eu quero que Deus dê tudo para vocês. Tudo que vocês precisam para crescer com esse projeto, tudo que vocês precisam para prosperar com esse projeto, porque tudo aquilo que a gente faz por amor e de coração, Deus abençoa. Então eu profetizo, como Amém, profeta de amém, Deus, amém. eu abençoo a vida de vocês, para vocês o céu é o limite. Se vocês tiverem fé para isso, vai acontecer. Amém. Muito obrigado de verdade. Excelente. Muito obrigado de verdade por comparecer aqui, por dar essa força pra Deus gente. abençoe. Obrigado Eu quero pelas pedir palavras. desculpa pro público, né? Se eu ofendi alguém, magoei alguém de verdade, de coração. Eu nunca tive essa intenção, de verdade. Eu respeito muito a todos vocês que estão assistindo aí. E eu quero pedir pro público que curta, Curta. que compartilhe, segue nossas redes sociais, Ativa o sininho ativa o lá, sininho. bonitinho. e acompanha a gente aqui que semana que vem, ou ainda esta semana, É. teremos mais uma personalidade, mais uma pessoa que vai trazer histórias e experiências que vai agregar Isso, pra vida sempre de A gente somar. tenta trazer pessoas que somem, entendeu? É Não é só pra vir aqui fazer piada e falar um monte de besteira. São pessoas que... Mas a gente ri também. É, lógico, claro. Né? Porque é bom, né? É, A lógico. alegria é bom. Mas a gente tenta trazer pessoas que somam, Levem seriedade. levam Leve uma assuntos mensagem. que eu sei que às vezes pode até dividir uma opinião. Isso, mas faz parte. Mas é importante, né? A gente também abrir os olhos para algumas coisas que entram na nossa casa, muitas vezes, triar, né? Nosso conteúdo. E é isso, gente. Eu tô super feliz. Essa é a verdade que eu carrego. Um beijo grande no coração de todos vocês. E obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. É isso, Exatamente. Deus. Então por hoje é só. É só. E nos vemos semana que vem nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau. Embora a gente não seja um canal de televisão. Tchau.